Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa por meio delas. Você me permite ter acesso aí à sua casa, você me permite ter acesso à sua vida. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo aqui a essa plataforma e hoje eu quero compartilhar com você a seguinte mensagem: a palavra de Deus não volta vazia. É um jargão muito comum que a gente usa no meio evangélico, mas muitas vezes a gente não sabe nem que isso está na Bíblia. E eu vou te mostrar. Vá abrindo sua Bíblia, Isaías capítulo 55, nós vamos ler os versos 10 e 11. E vamos meditar acerca desse tema. A palavra de Deus não volta vazia. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento informam ao algoritmo que esse vídeo é bom, que você está gostando e que você quer que outras pessoas possam também assistir. E eu peço que você faça isso por mim aí. Curte, comente e compartilha para que essa palavra seja levada adiante, que mais pessoas possam conhecer esse trabalho, possam conhecer essa obra. Vamos lá. O roteiro do vídeo hoje vai ser o seguinte: nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos aí, vocês sabem que no mês de setembro é um mês que é separado para a gente falar sobre prevenção a doenças emocionais, mentais, inclusive aquela coisa que pode chegar ao ato extremo do suicídio. Então, não é que a gente só possa falar disso em setembro e esquecer disso nos outros meses do ano, não é nada disso. Esse assunto tem que ser falado, debatido o ano todo. Mas setembro é o mês escolhido para enfatizar esse tema. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Em seguida, eu quero trazer para você uma história de superação, de resiliência, para que sirva para o seu aprendizado, para que você possa entender que no meio do fracasso, no meio da dor, no meio da derrota, ao invés de ficar parado, reclamando, choramingando, prostrado, e que não vai conseguir, que não vai rolar, e que você possa pegar então e encontrar forças para dar a volta por cima, tá? Aí nós vamos então fazer uma divulgação do meu livro e concluir com a mensagem. Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque quando você faz isso, você informa o algoritmo que você está gostando e que você quer que outras pessoas vejam também esse vídeo. E deixa eu te falar uma coisa, não se esqueça de continuar no combate às fake news. Os comentários estão aí para você meditar, tá certo? E aí também, nos comentários eu tenho 2 links para você cadastrar seu currículo e aguardar que novos empregos possam surgir para você. Não sou eu que estou dando emprego para ninguém, pelo amor de Deus. Esses links eu estou compartilhando para que vocês possam cadastrar seus currículos e serem abençoados, em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Nós sabemos que, infelizmente, a vida moderna tem trazido para muitas pessoas várias situações que as levam a doenças emocionais. E são coisas muito sérias e que nós precisamos tratar do assunto. Houve um tempo recente, inclusive, que dentro das igrejas evangélicas essas coisas eram tratadas apenas com um olhar espiritual. Tudo era demônio, que tinha que levar as irmãs de oração para orar por essas pessoas, porque essas pessoas precisavam de libertação. Só que, graças a Deus, nós já passamos dessa fase. Graças a Deus, se tem algum cristão, algum evangélico que ainda não entendeu que já passamos dessa fase, já passou da hora de entender isso, tá? Nós estamos falando de doenças emocionais e que podem levar à morte. E deixa eu te falar, deixa eu te provar
de acordo com a própria medicina, que a gente está falando de doenças, tá? Não é simplesmente botar a mão e orar, expulsar, não. Eu vou falar já já sobre oração. Aguenta aí, que é para você não ficar achando que eu estou rejeitando a oração, que eu estou rejeitando o poder de Deus e blá blá blá. Que tem isso também. Mas vamos lá. Quando a gente fala que depressão é uma doença, ela tem CID. CID é o Código de Identificação de Doença. E o código da depressão é F32. Eu vou colocar nos comentários que eu quero que você memorize isso aí, tá? E aprenda. Quando a gente fala de síndrome do pânico, a mesma coisa. Não tem essa de que é frescura, nem que é fraqueza, nem nada não. O código é F41. Agora está sendo falado de uma nova síndrome, vamos dizer assim, que é a síndrome de burnout, que atinge muita gente que trabalha. É aquela coisa da estafa. É brabo. Síndrome de burnout, tá? É 10.Z56.6, tá? Então eu quero que você aprenda, e eu vou colocar esses códigos aí nos comentários. Quero que você entenda que a gente está falando de doenças, tá? Doenças emocionais, doenças que precisam de tratamento. Além dessas doenças, existem outras, como a esquizofrenia, existem doenças que se refletem diretamente no corpo e que são emocionais. Por exemplo, a anorexia e a bulimia. A anorexia, vocês sabem que a pessoa, na maioria das vezes a mulher, é uma doença que infelizmente a maior parte das vítimas é mulher, ela se vê gorda e na verdade está magérrima. E a bulimia faz com que a pessoa coma e depois faça a ânsia de vômito. Então são doenças gravíssimas que levam à morte. Vamos lá, para ninguém dizer que eu estou invalidando a questão da depressão. Eu estou invalidando a questão da oração. Eu quero separar as coisas. As coisas têm que ser separadas. Vamos lá. Todas essas doenças que eu falei, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, esquizofrenia, anorexia, bulimia e tantas outras doenças emocionais que tem aí, elas precisam de tratamento terapêutico, quer seja por psicólogo, quer seja por psiquiatra. Precisamos deixar de lado esse preconceito de achar que é médico de maluco. Não tem essa de médico de maluco. O psicólogo é aquele que vai tratar da alma, ele não passa remédio, porque ele não tem essa prescrição para isso. Não pode prescrever remédio. O psiquiatra pode, porque o psiquiatra, ele certamente manda fazer exames clínicos e coisa e tal, para tentar identificar alguma coisa, alguma deficiência no próprio corpo da pessoa e tratar com medicamentos. E eu vou dizer para você que a Bíblia dá validação ao tratamento com terapia à base de medicamento. Abra a tua Bíblia, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, depois, e medita nele. Você vai encontrar Elias, depois de ter enfrentado os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá, ele enfrentou. Deus o usou grandemente, como Deus já havia usado ele em várias outras ocasiões. Ele recebeu então a ameaça da rainha Jezabel. E ele ficou apavorado com aquela ameaça. Ele fugiu e no meio do deserto ele foi dormir debaixo de um zimbro. Começou a pedir a própria morte e não se achava digno de viver. Ele mergulhou no processo de depressão. E Deus não tratou ele com oração. Enquanto ele estava dormindo, Deus enviou um anjo e colocou para ele ali do lado dele ali, pão quentinho na brasa e água geladinha, água fresquinha para ele poder beber. Tratamento com terapia. Primeiro, caso você não sabe, existe a sonoterapia. Entre as muitas terapias existentes para tratar de doenças emocionais, uma delas é a sonoterapia. Deus deixou Elias dormir ali, colocou o pãozinho na brasa e água fresquinha. Aí ele acordou Elias comeu o pão, bebeu a água. Pão, carboidrato, e dá aquela revigorada na pessoa quando está com fome, quando está com a energia baixa. O pão dá aquele up, né?
E a água é o alimento mais completo que tem. O nosso corpo ele é feito de cerca de 65% de água aproximadamente, tal qual o que existe no planeta Terra, mais ou menos o mesmo percentual, cerca de 65% do planeta Terra é composto de água. Então, a partir daí, Deus acordou Elias, ele caminhou, foi para a caverna, dormiu de novo, e de novo Deus deixou ele dormir, e de novo Deus enviou um anjo para colocar para ele pão e água. E aí depois que ele comeu novamente, bebeu água novamente, aí Deus falou: levanta e anda, porque teu caminho é grande. Então eu quero compartilhar com você que uma coisa é o tratamento por terapia, tem que ter. E precisamos estar alertas, que muitas vezes os sinais estão dentro de casa e nós não percebemos. Hoje eu ouvi uma história, como eu já falei para vocês várias vezes, eu vejo muitos vídeos, até para que eu possa entender o que está acontecendo aí no mundo, até para que eu possa também estar antenado e aprender. E eu vi um testemunho de uma mulher contando que ela não percebeu que a filha estava entrando num processo de depressão e se matou com 15 anos. Porque a mãe não deixou ela namorar. Então ela achou que era aquela birrazinha de adolescente que ficou chateada porque a mãe não deixou ela namorar, coisa e tal, sendo que ela estava entrando num período de depressão. E acabou tirando a própria vida. Ficava isolada no quarto, coisa e tal, e a mãe muito ocupada trabalhando, porque ela era mãe solo. E a menina deixou uma carta explicando que ela vinha sendo abusada pelo tio desde os 6 anos de idade. E ela tentou contar isso para a mãe, mas a mãe, meio que ocupada, não levava muito a sério, não estava com o sinal de alerta ligado. E essa mãe se arrepende amargamente disso aí. E eu quero dizer para você que você precisa estar atento à sua volta, dentro da sua casa. Isso pode estar acontecendo na sua casa e você acha que é simplesmente um momento ruim que aquela pessoa está vivendo. Na verdade, aquela pessoa está mergulhando num processo depressivo e você não está percebendo que isso está acontecendo. E muitas vezes isso acontece com a gente mesmo. A gente muitas vezes está entrando num processo desse e não está percebendo. Tá? Então é muito importante estar com um sinal de alerta ligado dentro de casa, observando não só as pessoas em volta, mas internamente. Você mesmo se observar, eu mesmo me observar. Tá? E como eu falei, procurar ajuda especializada. Quer seja psicólogo, quer seja psiquiatra. Isso é uma coisa que não pode faltar. Aí eu vou entrar no assunto da oração. Oração é necessária? Claro que é. Mas a oração não substitui o tratamento por terapia. Tá? O tratamento clínico. A oração não substitui o tratamento clínico. E o tratamento clínico não substitui a oração. As duas coisas andam juntas, se complementam. Então o que acontece? Podemos sim orar por essas pessoas. Se essas pessoas quiserem a nossa ajuda em oração, podemos perguntar a elas: você aceita que a gente venha aqui orar por você? A pessoa disser sim, a gente deve ir, a gente deve orar. A gente pode fazer isso em casa, tá? Inclusive, você lembrar do nome de alguém que está vivendo isso, mentaliza esse nome na sua oração e pede a Deus pela vida dessa pessoa. Vou repetir: oração ela não substitui tratamento médico, clínico, ou o tratamento médico e clínico também não substituem a oração. Eles são complementares, andam juntos. Tá? Quero que isso fique bem claro. Na internet tem que ser tudo muito bem explicado, porque infelizmente tem muita gente na internet que é maldosa, que é mal intencionada. Pega coisas isoladas que a gente falou, tiram do contexto, fazem o corte, jogam nas redes sociais e para fazer com que a gente fique numa situação complicada. Então estou explicando bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes, como dizia o seu explicadinho personagem da Praça é Nossa, feito pelo saudoso humorista Rony Rios, o mesmo que fazia Velha Surda, caso você não saiba. Então, para finalizar
esse assunto do Setembro Amarelo, eu quero dizer para você. Primeira coisa, observe em volta. Você e quem vive dentro da sua casa. Observe. Ao menor sinal de que essa pessoa está vivendo algumas dessas coisas que eu citei aqui, converse com a pessoa e procure ajuda. Ajuda médica, ajuda clínica. Procure. Não deixe passar. Porque se você deixar passar, pode ser tarde demais. E infelizmente essas doenças são democráticas, tá? Atingem ricos e pobres, atingem famosos e anônimos. E outra coisa que eu quero falar. Mentalize os nomes dessas pessoas e eleve a Deus orações por essas pessoas. Na sua casa mesmo, você sozinho, você com Deus, na sua comunhão com Deus. Inclusive pela sua própria vida, se você estiver percebendo que é você que está sendo vítima disso. E não adianta, eu sou pastor. Infelizmente, eu tive um pastor que tinha depressão. Ele tratava com medicação. Ele era acompanhado com medicação. Dia sim, dia não, ele tinha crise e tinha que tomar remédio. Então, atinge pastor, atinge diácono, presbítero, obreiro, atinge o católico, o ateu, o espírita, o umbandista, o ateu, o agnóstico. Infelizmente, essas doenças são democráticas. Tá? Todas essas doenças emocionais, mentais, elas são democráticas. Não entra numa de achar que só porque você é o super crente, primeiro que ninguém é super crente. A gente é dependente de Deus. A única coisa que a gente é super dependente de Deus. E a gente é super carente da presença de Deus sobre a vida da gente. Aí a gente é super. Agora dizer que a gente é super crente, que é o super homem de oração, é ruim, hein? Vamos baixar a bola todo mundo, todos nós vamos tratar de baixar a bola e aprender a ser dependente de Deus. E outra coisa, você percebeu que tem alguém com esse problema e já encaminhou para ajuda terapêutica, clínica, coisa e tal, verifique se essa pessoa aceita oração. Para que essa pessoa entenda que a oração ela também pode contribuir para essa cura. A oração ela pode contribuir para que essa pessoa receba do Senhor a paz e o conforto que ela precisa. Como eu falei, vou repetir mais uma vez. Oração não substitui tratamento clínico. Tratamento clínico não substitui oração. As duas coisas andam juntas. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fica aqui até o final que tem muita coisa legal ainda para você ver. Vem comigo! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você informa a plataforma que você está gostando e que você quer que outras pessoas vejam esse vídeo. E eu peço a você para continuar me acompanhando, que isso também é um reforço para a plataforma e entender que você gosta do conteúdo que eu apresento aqui. Tá bom? Agora eu quero trazer para você uma história que é de superação, de resiliência, tá? E que tem muito a ver com o meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Você precisa ser um bom profissional. Você precisa se esforçar para ser um especialista naquilo que você faz, tá? Estudar, se atualizar e buscar novas técnicas e buscar cativar clientes, enfim. Por que é que eu estou falando isso? Porque você assim vai ter segurança para você entender que você realmente tem essa capacitação. E agora eu vou entrar na história que eu quero contar para você. Eu quero contar para você a história de um cantor chamado Paul Young. De repente você não faz nem ideia de quem seja Paul Young. Talvez você que é 50 a mais que nem eu, lembre desse nome. Mas talvez não. Pois bem, esse camarada, ele vinha tentando ali fazer uma carreira musical. Entre os anos 70 e o começo dos anos 80, ele montou várias bandas. Todas fracassavam.
Cada uma fracassava mais do que a outra. O cara não arrumava nada. Parecia que ia dar em nada aquele esforço dele. Mas ele continuava, ele acreditava, mas só fracasso. Aí ele resolveu tentar carreira solo, entrando pelos anos 80. Viu que com as bandas não estava dando certo, ele pensou, pô, vou tentar carreira solo. E gravava e nada, gravava e nada. Até que em 1985 ele teve uma ideia. Ele pegou uma música chamada Every Time You Go Away. Talvez você não faça ideia de que música seja essa através do título aqui que eu estou falando. Você não faz, talvez você não faça ideia. Quem é 50 a mais, talvez lembre da novela A Gata Comeu, porque essa música foi tema dessa novela. E essa música, ela é uma música, eu vou te explicar agora. Ela foi gravada anteriormente por uma dupla. Ela foi composta por uma dupla, composta e gravada por essa dupla, Daryl Hall e John Oates. Estou falando o nome desses dois caras, talvez, pô, quem são? Você talvez não faça nem ideia, mas os 50 a mais eu tenho certeza que conhecem. Eles foram ícone nos anos 80. E para você, de repente, que é mais novo, deixa eu te falar uma coisa aqui. O filme Gente Grande 2, aquele filme do Adam Sandler, quando ele faz aquela festa na casa dele referente aos anos 80, que todo mundo tinha que ir fantasiado com roupas características dos anos 80, eles foram homenageados. Daryl Hall e John Oates foram homenageados nesse filme. Vocês lembram daquele baixinho, lourinho, que era o único solteiro na turma deles lá, todos casados? Era o único solteiro, que só pegava mulher feia, né? E no filme ele estava com aquela mulher que parecia um homem, aquela que era mecânica, que ele chamava a mulher de Fábio. Se você viu o filme, você vai lembrar. O filme passa toda hora aí na televisão. Então ele descobriu que ele tinha um filho, o rapaz apareceu, um rapaz deste tamanho, o rapaz dava uns dois dele, um cabelo louro grande. O que aconteceu? Nessa festa, o filho dele foi fantasiado de Daryl Hall, que era um cara grande, louro, cabeludo, e ele, o pai, botou uma peruca encaracolada preta, um bigodinho, botou uma roupa com um coletezinho, fantasiado de John Oates. Eles foram homenageados nesse filme. Eles fizeram várias músicas de sucesso nos anos 80. Kiss on My List, Man Eater, 101, Private Eyes, I Can Go For That, tem outras por aí. Músicas que até hoje tocam nas rádios de música adulta contemporânea, tipo JB, Antena 1, Sul América Paradiso e outras rádios que tem por aí. Aí você está aí, mas como é que você, que é um pregador da palavra de Deus, sabe disso? Bom, primeiro, eu vivi nos anos 80 e me converti lá aos 17 anos. Aos 17 anos. Segundo, quem usa muito carro de aplicativo como eu, com certeza já ouviu essas músicas nessas rádios, porque muitos carros de aplicativo, eles ligam o rádio nessas estações, porque são estações que tocam músicas mais agradáveis do que outras que tocam músicas mais nichadas, tipo rádio que só toca pagode. Nem todo mundo gosta de pagode, é uma coisa mais nichada, específica. Tem aquele povo que gosta de pagode. Não sou eu, mas tem muita gente que gosta. Aquelas rádios que tocam muita música sertaneja, sofrência, tem muita gente que gosta. Não é o meu caso, mas tem. Então esses motoristas de aplicativo muitas vezes botam nessas rádios que são mais neutras, entendeu? Então muitas vezes você já ouviu essas músicas em consultórios médicos. Essas rádios são muito comuns. É bem comum você escutar essas rádios quando você vai na maioria dos consultórios médicos, é de praxe. Até em certos lugares que você vai comer, você escuta. Eu já fui comer em determinados lugares que a trilha sonora era dessas rádios. Quem é de Nova Iguaçu, Picanha da Posse, eu já fui algumas vezes. Eles costumam colocar na JB. E quem é de Nova Iguaçu também, que já foi comer num restaurante japonês que tem lá do outro lado de Nova Iguaçu, lá para aqueles lados do K11 lá, tem um restaurante lá também que eles costumam também colocar. Então, é dessas fontes aí que eu conheço essas músicas. É bom explicar bem explicadinho os seus mínimos detalhes.
para não ter a menor sombra de dúvida. Então vamos lá. Sendo que esses caras que fizeram tanto sucesso com essas músicas todas que eu falei, essa música Every Time You Go Away, eles gravaram e foi um completo fracasso. Eu mesmo nem sabia que esses caras já tinham composto e tinham cantado essa música. Então vamos voltar aqui para o Paul Young, um cara que estava fracassado, tentou um montão de banda, só fracasso, tentou carreira solo, só fracasso. Aí ele pega uma música fracassada, o que você pensa? Porra, um cantor fracassado que me pega uma música fracassada, o que esse cara vai arrumar? Não vai arrumar nada. Pois aí é que tá. A música foi um sucesso estrondoso. A música estourou nas paradas de sucesso. Inclusive aqui no Brasil, como eu falei, foi tema de novela e é uma música que até hoje toca na rádio. Eu vou botar nos comentários o nome dela, se você quiser saber que música é. Eu vou botar o nome aí nos comentários e você vai ver. E se você pesquisar, você vai ver. Você já ouviu essa música. E de repente até já dançou de rosto colado com a sua namorada, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu namorado. Então, resumindo, ele acreditou no potencial dele. E a partir dali ele teve uma carreira de sucesso, disparou. E depois disso ele fez outros sucessos. Ele pegou uma outra música antiga e regravou. Uma música chamada Oh Girl, dos anos 70, de um conjunto chamado Child Lights. Ele pegou essa música, regravou e outro sucesso para conta dele. Para você ver, um cara que não desistiu, acreditou. E o que me chama a atenção é que muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, você que é cristão, conhece a palavra de Deus, no primeiro fracasso você desanima. Na primeira coisa que dá errado você desiste. Aí eu vejo o cara que não é cristão batalhando, tomando pancada atrás de pancada, fracasso atrás de fracasso, o cara não desiste. A gente costuma brincar, pô, sou brasileiro, não desisto nunca. O cara não é brasileiro, o cara é britânico. Ele tentou até conseguir. É isso. Fica com essa lição, tá? Fica com essa lição de perseverança, de resiliência, de quem acredita no seu sonho, de quem acredita no seu potencial e que não desistiu na primeira pancada, nem na segunda, nem na terceira, e que levantou, foi em frente. Fica com essa lição. E que Deus continue abençoando a sua vida e continue aqui até o final, que tem muita mensagem ainda para você, tem muita coisa boa para você continuar vendo aqui. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque quando você curte, comenta e compartilha, você está fazendo com que o algoritmo reconheça que você está gostando e que você quer que outras pessoas vejam também. E eu peço para você fazer isso, assim você vai me ajudar a fazer com que esse trabalho seja conhecido, esse ministério seja conhecido, e é isso que eu preciso, que essa palavra seja pregada, divulgada. E eu quero muito que você leia esse livro aqui, ó, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. É meu lançamento e eu tenho muitas coisas muito interessantes para falar para você aqui. Uma delas é sobre a apresentação pessoal. Quero falar um pouco para você sobre esse assunto. Como a apresentação pessoal ela faz diferença no seu sucesso. Ah, quer dizer então que o cara pode ser ruim de trabalho, mas se ele se apresenta bem, ele vai se dar bem na vida. Não foi isso que eu falei. Eu falei que a apresentação pessoal, ela potencializa aquilo que você tem de bom. Eu vou te dar um exemplo bem claro aqui, tá? Quem é da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, já viu um rapaz, ele se chama Wallace. Ele vende doces. Ele ia muito na agência da Caixa Econômica onde eu trabalhava. Material de qualidade, um rapaz simpático, bem arrumado, barbeado, paletó e gravata, sabe se expressar com educação, é simpático e cativando ali as pessoas, aquela coisa mesmo, o talento do cara para vender, para apresentar o produto dele e tal, e jogava lá um inglês, lá um embromation, como ele mesmo falava que era um embromation e tal, e nessa brincadeira
ele conseguiu fazer um grande sucesso. E aí que está a questão da apresentação pessoal. Eu vou te dar um exemplo bem claro a partir desse rapaz. Vamos lá. Você tem ele que está vendendo os doces dele. São doces estilizados, né, que chamam, caramelados, coisa e tal. Doces de excelente qualidade. Eu, de vez em quando, eu comprava. Então, aí você pega um cara desse, bem arrumado, bem vestido, paletó, gravata, barbeado, asseado, unha cortada, limpo, apresentando o produto dele ali com simpatia, coisa e tal. Aí me aparece um outro cara apresentando os mesmos produtos dele, mesmo produto. Comprou no mesmo fornecedor. Mas me aparece o cara, pô, de camiseta ou camisa, short, só porque trabalha informal, o cara não quer andar arrumado. Chinelo de dedo, aí vai ver, andando na rua direto, chinelo de dedo, o pé suado, o pé fedendo, aquele pé russo, aquele pé preto de sujeira, a sujeira agarrada ali no pé suado. Aí muitas vezes o cara tá sem uma higiene adequada, barba fazer, pergunta a você, você vai comprar o doce de quem? Do cara que está bem arrumado ou do cara que está mal arrumado? Tenho certeza que de cada 10 pessoas, 9 vão me dizer que vão comprar no cara que está bem arrumado. E tem um outro rapaz também, tá? Que tem essa mesma técnica do Wallace. Esse rapaz, ele vendia... Foi até entrevistado pelo Jô Soares. Acho que é Paulo César o nome dele. Ele vendia amendoim. Ali pela Zona Sul. Ele pegava muito um viaduto que tem ali, que vivia engarrafado por ali, ele andava. Paletó e gravata. Pesquisa na internet aí que você vai descobrir. O Jô Soares chegou a entrevistá-lo. Então isso é importante. Isso é importante. A apresentação pessoal, ela faz diferença. Então ela começa a fazer diferença a seu favor quando você vai para uma entrevista de emprego. Eu falo disso aqui no meu livro. É uma etapa muito importante. Muita gente quebra a cara nessa etapa. Muita gente boa fica pelo caminho por causa dessa etapa aí. E muita gente boa que consegue trabalhar, consegue até na hora da entrevista de emprego ir arrumadinho, bonitinho, coisa e tal, consegue até ser contratado, mas quando chega na empresa relaxa. Eu não sei se ele acha que está garantido o emprego, eu não sei se é porque de repente a empresa às vezes não é muito exigente, porque tem empresas que às vezes não são muito exigentes com a questão da apresentação pessoal, aí a pessoa acha que é bagunça. Só que não. Durante uma boa parte da minha vida profissional, eu trabalhei em bancos. Teve época que eu trabalhei e que eu tive gerente que exigia que a gente trabalhasse de gravata, camisa social, calça social e gravata. Teve uma época em um banco particular que eu tive um gerente que obrigava a gente a trabalhar assim. Isso durou... Esse gerente ficou por lá, acho que 1 ano e meio quase, naquela agência. 1 ano e meio mais ou menos. E a gente tinha que trabalhar daquele jeito. Existem bancos que até hoje o funcionário é obrigado a trabalhar de roupa social. Outros bancos meio que não exigem isso não. Pelo menos dos funcionários que não são gerentes, isso não é exigido não. Entendeu? Mas isso não quer dizer que virou bagunça. Eu trabalhei em empresas que não lidavam com atendimento presencial. O atendimento era por telefone, né, naquelas centrais de atendimento. E algumas dessas empresas liberavam final de semana para a gente trabalhar tipo de bermuda, ao invés de botar uma calça, uma camisa de malha. Mas tinha gente que meio sem noção e que abusava. E que aí os supervisores tinham que botar um freio, né? Teve uma vez que o cara chegou para trabalhar, acho que a roupa que ele estava em casa, de chinelo, short, camiseta, o cara vou trabalhar, saiu de casa e foi trabalhar. Bateu lá, mandaram ele voltar. Aquilo não era traje para trabalhar. Tudo bem que era um sábado e que a liberdade era dada para a gente usar uma bermuda, usar uma camisa, tipo essa camisa polo aqui que eu tô,
um tênis ou um sapatênis, um mocassim, mas não chinelo, não camiseta, não short de pano, sei lá, o que o cara arrumou. E vou falar uma coisa pior ainda, nessa mesma empresa, o plantão de carnaval. E aí uma abençoada que estava na praia, sábado de carnaval. Uma turma pegou a escala de sábado e domingo no carnaval, a outra pegou a escala de segunda e terça. A abençoada estava na praia no sábado, se enrolou na canga e entrou para trabalhar. A supervisora olhou para ela: você está indo aonde? Ah, estou indo trabalhar. Ah, não vai não. Mandou a garota voltar. Tem cabimento? Eu estou te falando de caso real, casos reais. Tem gente que acho que perde a noção. Então, aqui nesse livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, eu trato com mais aprofundamento com relação a esse assunto da apresentação pessoal e de tantos outros. Como você faz no currículo, os principais erros que você comete na hora de elaborar um currículo, redes sociais, quais são os erros que você está cometendo aí com relação às redes sociais, dinâmica de grupo, entrevista de emprego, etiqueta corporativa, marketing pessoal, falo sobre estudo, plano B, empreendedorismo. Eu tenho vários assuntos aqui, ó, que são muito legais, muito interessantes e que vão contribuir muito para o seu crescimento profissional. O link de venda desse livro está aí nos comentários, tá? Assim como de todos os outros que eu já publiquei. Eu já publiquei o de Lodebar para Wonderland, no qual eu conto 11 testemunhos reais. Eu mudei nomes, datas e locais para não comprometer, não expor as pessoas, tá? Mas todos os fatos ali são reais. Tem o link de vendas de Lodebar para Wonderland está aí. Eu tenho também já lançado o Dinheiro Nosso de Cada Dia. O link de vendas também está aí nos comentários. E em breve o meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Então deixa eu falar para você. Você vai encontrar todos os links dos livros que eu falei aí nos comentários. Se você nessa plataforma você conseguir clicar e abrir, beleza. Caso você não consiga por qualquer razão técnica, você copia o link, copia essa URL aí e cola no Google. Copia, cola no Google. Quando você copiar e colar no Google, automaticamente vai abrir a página de vendas para você comprar o livro. É simples, tá? Você vai receber na sua casa e vai ficar muito legal a leitura para você, tá bom? E deixa eu falar uma coisa muito importante sobre leitura, tá? Eu bato muito nessa tecla que a leitura, ela é a melhor forma de você obter conhecimento, obter cultura, obter sabedoria, você saber conversar sobre vários assuntos. Olha, é uma coisa muito chata você conversar com alguém que não tem assunto. Já participei, várias sociais, e de repente na roda dos caras, os caras só sabiam falar de futebol e de carro. Os caras não tinham nenhum outro assunto para falar. Pô, que troço chato. Às vezes a mulher conhece um cara na balada, o cara não tem assunto, que é um cara que não lê, não estuda, não se informa, é um boçal. Eu costumo falar que é um homem pão com ovo. É o homem pão com ovo. Eu tenho um vídeo na plataforma vermelha de vídeos grandes e completos, eu tenho um vídeo lá sobre o homem pão com ovo. E o contrário também acontece. Às vezes o cara conhece uma mulher na balada, a mulher não sabe falar, a mulher não tem assunto. Os papos da mulher são aqueles papos tipo o novo show de não sei quem, o que o cantor fez, o que o ator fez, sabe? Uns papos bobos, papos besta, que a mulher tipo assim só tem aquela casca, mas não tem essência. É o exemplo típico da mulher pão com ovo. Eu tenho também na plataforma de vídeo, aquela plataforma vermelhinha dos vídeos grandes e completos, eu tenho lá também um vídeo da mulher pão com ovo. Então, quando eu falo para você, olha, eu quando apresento meus livros, eu quero que você leia, eu quero que você, além de me acompanhar aqui nas redes sociais, eu quero que você seja meu leitor, eu quero que você compartilhe dessa experiência tão gostosa que é ler um livro. Os meus livros são livros que não têm muitas páginas, são livros que você vai ler rápido, são livros que têm uma linguagem fácil, uma linguagem acessível para entender, bateu ali, entendeu, e
e você tem essa excelente experiência de vida. A leitura, ela traz muito isso aí, tá? Ela leva você, transporta você para viajar mesmo, é verdade. A leitura tem esse poder. Você viaja sem sair de casa. Você compartilha experiências maravilhosas. Você aprende com aquilo que o escritor colocou ali para você. Quando você pegar o meu livro de Lodebar para Wonderland, você vai viajar por várias etapas, por várias épocas, porque eu menciono ali tudo bonitinho. Você vai viajar, você vai entender as realidades colocadas ali. Quando você pegar para ler esse meu livro aqui, ó, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, com todas as coisas que eu coloquei aqui, você vai entender, porque eu estou traduzindo para a sua realidade. Não estou traduzindo isso para a realidade do cara que mora nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha, ou no Japão. Estou traduzindo para a sua realidade, você que vive aqui no Brasil. Então você vai entender com facilidade. É isso que eu quero convidar você. Então, os links de venda estão aí nos comentários, e quando a gente se encontrar em alguma igreja por aí, me procura. Eu carrego os livros, e se eu tendo os livros ali comigo, você vai poder adquiri-los também. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma ótima leitura. Dito tudo isso, vem comigo, vamos para o texto. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. A palavra de Deus não volta vazia. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você está informando ao algoritmo que você está gostando, que você quer que outras pessoas vejam também. E continua me acompanhando aqui, porque isso também faz o algoritmo entender que você quer ver mais vídeos meus. Tá? E onde tiver aí para você clicar, para você notificar que você quer ser informado que tem vídeo novo, tem plataforma que você vai clicar no sininho, você vai clicar para me acompanhar, me seguir, como tiver escrito aí. Enfim, então você vai receber as notificações que tem vídeo novo para você. E para você continuar me acompanhando aqui. Tá bom? E meus livros estão anunciados aí, os links de vendas aí nos comentários, tá? E não basta só me acompanhar, eu quero que você seja meu leitor. Vamos lá. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. A partir de agora. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão ao faminto, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Vou repetir a leitura. Assim diz o Senhor: como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão ao faminto, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Que o Senhor possa abençoar essa palavra, e que essa palavra que Ele mesmo acabou de falar aqui, que ela não volta vazia, que ela assim continue sem voltar vazia e possa fazer morada na sua vida, possa trazer edificação para a sua alma. Então vamos meditar aqui durante alguns minutos nesse texto. Vamos lá, a gente sempre ouve essa frase: a palavra de Deus não volta vazia. Muitas vezes as pessoas repetem isso como um jargão evangélico, repetem como papagaio, que na verdade até papagaio fala, certo? O que você ensinar o papagaio a falar, ele fala. Se você ensinar versículo bíblico, ele vai falar versículo bíblico. Se você ensinar o nome do seu time, ele vai falar o nome do seu time.
Se você ensinar palavrão, ele vai falar palavrão. Agora, o entendimento que a palavra de Deus não volta vazia, eu estou compartilhando com você aqui através desses 2 versículos de Isaías capítulo 55. Então, existe um problema. Nós estamos perdendo a essência de acreditar que essa palavra não volta vazia, e os nossos cultos estão, infelizmente, sendo uma grande forçação de barra para fazer com que as coisas aconteçam. E, infelizmente, nós estamos esquecendo de reconhecer que é Deus quem faz a obra. Estamos esquecendo de reconhecer que é Deus quem determina o que vai acontecer. Eu vou traduzir para você, em português claro, na linguagem popular, no que está acontecendo nas igrejas, e vou aplicar aqui para o texto, você vai entender onde é que eu quero chegar. Vamos lá. As nossas liturgias de culto hoje em dia, elas estão muito modificadas e elas estão tentando substituir a atuação do Espírito Santo. Ah, como assim, Márcio? Vou te falar agora como assim. Muitas igrejas estão adotando a parede preta. A parede preta, e aí apagam as luzes na hora que o Ministério de Louvor começa a cantar. Os cultos começam com o Ministério de Louvor. Então nós temos aqui, vamos lá, um grupo de igrejas que está entrando com essa coisa da parede preta e as luzes apagadas. Então a igreja fica naquela escuridão. A justificativa é, a pessoa vai ter liberdade para chorar e sem ter vergonha. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você. E aí o Ministério Louvor entra geralmente com aquelas músicas compostas e cantadas em tons menores. Caso você não saiba, vou te explicar aqui porque eu conheço um pouquinho de música, e que se tiver alguém vendo esse vídeo que conhece música também, mais do que eu, ou no mesmo patamar, pode me corrigir se eu estiver errado. As músicas compostas em tons menores, elas têm uma característica de transmitir uma atmosfera triste, melancólica. É própria dos tons menores. Os tons maiores têm uma característica de transmitir uma alegria, entendeu? Uma coisa avivada. Então esses ministérios de louvor, eles normalmente cantam essas músicas em tons menores, com aquela atmosfera triste, e muitos desses ministros de louvor fazem cursos específicos para aprender a falar chorando, como a gente vê aí. Muitos falam chorando, oh querido, e finge aquele choro. Aquela coisa que você vê que é teatral, para fingir aquele choro, para fingir aquela emoção e tal. E mistura também a risada, que ao mesmo tempo que ele... É uma coisa bem teatral, que eu não sei fazer, que eu estou mais para canastrão do que para ator. Não sei fazer. Mas existe essa técnica aí. Então isso tudo combinado, a parede preta com a luz apagada, mais essa música triste, chorosa, essa ministração chorosa, melancólica, tudo para fazer a pessoa chorar. Mas mesmo as igrejas que não colocam a parede preta, muitas também estão apagando as luzes na hora do ministério louvor cantar, com esse mesmo fim. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que de repente está indo por esse caminho aí, de conduzir a sua liturgia de culto nessa direção. Quando você faz a pessoa, prepara um ambiente para a pessoa chorar, e chorar tipo escondido, você pode estar impedindo o Espírito Santo de atuar na vida daquela pessoa. Ah, mas como assim? Vou te falar. Se você botar as luzes acesas, o ministério eu vou cantando normalmente, o Espírito Santo atua, e aquela pessoa de repente começa a chorar, que de repente está triste com alguma coisa. Às vezes a pessoa entrou na igreja, eu participei de Ministério Louvor muitos anos, eu cansei de ver ali na frente, ali na hora que eu estava tocando e cantando, gente entrar cabisbaixa, deprimida, sabe? Você imagina que tem pessoas entrando, querem chutar casamento pro alto, estão entrando ali porque querem ouvir uma última palavra antes de chutar casamento pro alto, sabe? Dar uma bica na mulher, dar uma bica no marido, dar uma bica nos filhos e meter o pé de casa. Tem gente entrando na igreja, de repente, está vindo dar uma bica no ministério, chutar tudo para o alto, voltar para o Egito, voltar para o mundo, porque está decepcionado. Tem gente que está entrando ali, lutando contra tudo que é tentação, está quase jogando a toalha e cedendo às tentações. Pois é, todas essas coisas acontecem. Então, quando uma pessoa dessas é impactada
Se a luz estiver acesa, normalmente como deveria ser, as luzes acesas, a pessoa com liberdade para chorar, de repente aquele irmão que está vendo, de repente ele está ali, ele pode de repente enxergar aquela pessoa chorando e de repente o abraço daquele irmão, daquela irmã, a oração daquele irmão, daquela irmã na hora ali, pode muito bem fazer a diferença na vida daquela pessoa que está ali chorando, tá? E você com essa liturgia, você está impedindo que o Espírito Santo atue com essa liberdade. Você já parou para pensar nisso? Talvez não. E se você não parou para pensar, começa a pensar a partir de agora. Então essa liturgia de culto, ela começa equivocada aí, porque ela começa de uma forma que a gente está querendo fazer o papel do Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso tudo eu estou levando para o lado da inocência, só a questão da inocência, mas tem gente que está fazendo por má fé mesmo, que é para manipular, para preparar para o momento do ofertório, chegar alguém, dirigente, pastor, contando alguma historinha triste para meter a mão no bolso, para arrancar tudo que puder de dinheiro da pessoa. Não se escandaliza com o que eu estou falando, não, você sabe muito bem que isso acontece. Eu tenho 41 anos de vida cristã, eu nunca saí da igreja. E nesses tempos de hoje está acontecendo mais do que nunca. Os escândalos sobrevêm um atrás do outro, toda hora aparece um escândalo diferente. E agora você vê que tem gente indo para a justiça para tentar recuperar de volta aquilo que doou no momento de emoção. Só vocês consultarem a internet, tem casos em abundância aí. E vai aumentar cada vez mais, porque as pessoas estão começando a se sentir lesadas, porque estão sendo manipuladas emocionalmente a doar o seu tudo. Naquelas fogueiras lá, aquelas campanhas lá, a pessoa doar seu tudo. Porque são manipuladas emocionalmente desde o começo. Tá? E quando na verdade eu vou para a Bíblia, Romanos capítulo 12, nos fala sobre o culto que é feito com entendimento, o culto racional. E até o choro da gente, por mais que seja um choro emocional, é um choro ao mesmo tempo emocional, racional. Como assim emocional, racional? É emocional porque a gente está emocionado, está triste, está chorando. Mas a gente sabe por que a gente está chorando. A gente não está chorando porque foi hipnotizado ou porque alguém falou uma coisinha bonitinha. Tá? Porque a gente sabe o que está doendo aqui. Então, de repente, se eu estou num culto ali, aquela palavra bateu. Aconteceu uma vez comigo, eu vou compartilhar com você aqui. Eu, por conta de muitas situações na minha vida, desde a infância, eu meio que me treinei para não ficar chorando na frente dos outros. Tipo, dos 10 aos 16 anos eu vi minha mãe doente, definhando, e para eu não passar essa atmosfera ruim para ela, eu me segurava, tal, quando eu ia visitá-la no hospital, ou quando eu ia visitá-la em casa, quando ela saía do hospital para se recuperar em casa, enquanto isso eu estava morando com a minha avó. Então quando eu ia visitá-la eu tinha que segurar minha onda. Você imagina uma criança, 10, 11, 12, adolescente, 12, 13, 14, tendo que se segurar para não ficar chorando. Então me treinei para isso. E nisso que eu comecei a me treinar para isso, eu cresci. E eu cheguei ao ponto de dizer para um pastor amigo meu, até hoje nós nos falamos, que é um psicanalista também, eu cheguei a dizer para ele, quando ele me perguntou uma vez, numa situação muito difícil que eu estava vivendo na minha vida, eu já um homem adulto com quase 40 anos, eu disse para ele que esse negócio de homem ficar chorando, que isso era coisa de boiola. Eu disse para ele. E ele, claro que ele discordou, coisa e tal, amorosamente, mas discordou. E o Espírito Santo, logo depois, tratou comigo num culto. Aí o Espírito Santo, você acha que homem que chora é gay? E Deus usou justamente esse pastor numa mensagem, e de repente quando eu vi, eu estava no meio de um culto, a lágrima caindo. Então Deus quebrantou meu coração ali. Eu que era um ogro emocional, achava que chorar em público era coisa de boiola. De repente eu estava chorando ali, as luzes acesas, todo mundo viu. Não saí da igreja por causa disso, não fiquei envergonhado por causa disso, porque Deus queria tratar comigo. E muitas vezes você está impedindo, com essa liturgia aí de luz apagada, de Deus tratar com uma pessoa dessa. Você acha que eu era o único, que eu sou o único na face da terra que tinha esse tipo de coração, esse tipo de pensamento? Você não acha que dentro da igreja hoje em dia tem um monte de gente que tem esse pensamento?
que não vai chorar em público. E muitas vezes Deus quer que aquela pessoa chore em público para que haja o quebrantamento, de repente alguém orar, ajudar. Já parou para pensar nisso? Então começa a pensar. Começa a pensar. E quando a gente vai para a mensagem, a gente vê muitas vezes, em muitos lugares, uma forçação de barra. Meia hora de apelo para a pessoa ir lá na frente. E você vê pregadores aí, principalmente os chamados itinerantes. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vou diferenciar mais uma vez. Existem pregadores que são chamados por Deus para ir pelas igrejas pregando a palavra de Deus. Eu posso chamá-los de evangelistas, mesmo que não tenha o título. Perdão. Vou chamá-los de evangelistas, que eles estão indo levar a mensagem do Evangelho. Estão com o coração ardendo para atender ao chamado de Jesus, para pregar o Evangelho. A grande comissão que Jesus nos deixou, Mateus 28, só você ler lá. Vão e preguem o Evangelho. Quando eu falo mal de itinerante, é porque muitos estão usando esse negócio de itinerância como profissão. Tá? Que não querem trabalhar, aí as igrejas ficam pagando fortunas, esses itinerantes vão enchendo a agenda e andam por aí. Então é diferente. Pregador que atende ao chamado para fazer a obra de Deus e itinerante que quer ganhar dinheiro. É bem diferente uma coisa da outra. Então quero colocar isso bem claro para você e eu quero que você entenda uma coisa. Os itinerantes, eles montam assim uma planilhazinha de estatística. Eu preguei em tal lugar, 5 pessoas se decidiram. No outro lugar foram 10, no outro lugar foram 8. Olha que eles forçam uma barra para a pessoa lá na frente, ficam 10, 15, 20, 30 minutos fazendo apelo. Sendo que, na verdade, você não vê na Bíblia, na igreja primitiva, ninguém fazendo apelo. E caso você não saiba, você começa a estudar a história da igreja, até o século 17, se eu não estou enganado, não havia apelo. Os pregadores pregavam e não faziam apelo. Essa questão do apelo começou lá pelo século 17, depois da Reforma Protestante, aí as correntes teológicas que se sucederam à Reforma Protestante original de Martinho Lutero, aí começaram com esse negócio de apelo aqui, de apelo dali, apelo da colar, e hoje a gente tem essa cultura. Então vamos lá. Aí você vai me perguntar, você é contra fazer apelo? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu raramente faço quando eu prego. Só se Deus me direcionar para fazer. E se Deus me direcionar para fazer, eu faço um apelo breve. Um só. Durante a apresentação dessa música aqui, quando eu faço um apelo, quando eu estou pregando em alguma igreja, eu chamo um ministério de louvor, ou algum cantor que porventura tenha ido comigo, qualquer coisa assim. Então eu vou convidar aqui, durante essa música, o tempo que estiver tocando essa música, se você quiser confessar publicamente que você está recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou você está voltando para os caminhos do Senhor, venha. Eu não insisto. Porque não sou eu que faço a obra, é o Espírito Santo. A palavra Deus me deu e entreguei. Você pode ver, eu tenho mais de 200 vídeos aí. Lá no canal Vermelhinho, lá na plataforma Vermelhinha dos vídeos grandes e completos, você vai encontrar, tenho 215 vídeos lá de mensagens. Só de mensagens, de pregações, tenho 215. Fora os estudos e os outros assuntos. Raríssimas vezes eu fiz apelo. Nesses 215 vídeos de mensagem, raríssimas vezes eu fiz apelo, porque a palavra que Deus está me dando eu estou colocando. E se você que está vendo aí quiser abrir seu coração para Jesus ou voltar para Ele, não vai ser eu ficar enchendo sua paciência para você fazer isso que você vai fazer. É se o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque a própria palavra aqui, já li aqui, vou repetir a leitura para você. Vamos repetir para você entender, eu vou caminhar para finalizar. Assim diz o Senhor, como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo,
ela sempre produz o fruto que desejo. Sempre traz o resultado que determinei. Então, a palavra de Deus por si, ela é suficiente. Então eu estou apresentando ela aqui, estou expondo ela aqui. É ela que vai fazer o resultado na sua vida, no seu coração, do mesmo jeito que eu li aqui. A chuva cai, a neve cai, não vai voltar para lá. A chuva cai do céu, não volta para o céu. A neve cai, ela não volta para o céu. No que cai, bate na terra, ela vai produzir, vai ajudar a terra, vai regar a terra, vai produzir, vai dar o fruto, vai dar a semente, vai gerar o alimento. Certo? Desse mesmo jeito a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela vai bater no coração. Eu estou aqui pregando aqui na internet. Eu não faço ideia de quantos milhares e milhares de pessoas vão ver essa mensagem. Dos quantos milhões e milhões de pessoas que vão ver essa mensagem. Não faço ideia. E nem faço ideia de quantos vão abrir seu coração para ela ou não. Mas a minha missão é essa aqui. Ela termina na hora que eu disser para você, recitar para você a bênção araônica e desligar a câmera. Minha missão terminou por hoje. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não vou ficar entrando nas suas redes sociais para perguntar se você aceitou Jesus, se você voltou para Jesus. Eu não vou ficar enchendo sua paciência com isso. Minha missão termina como eu falei. Recitei a bênção araônica, desliguei a câmera, acabou para mim. Fiz a minha parte. Por isso que eu peço para você toda hora curtir, comentar, compartilhar e sinalizar que você está gostando, que você quer que outros vejam, que essa mensagem chegue adiante, porque é assim que o Evangelho é pregado. É assim que o Evangelho é pregado. E é isso que eu quero, que esse Evangelho seja pregado. Não é para minha glória, que eu não preciso disso. A glória é do Senhor, só a Ele a glória é devida. Eu não estou querendo aqui pedir seguidor. Eu não faço isso. Quando você se inscreve, me acompanha, me segue, curte, comenta, compartilha, essas coisas elas são consequência, não é o que eu estou pedindo para você fazer. O que eu estou pedindo é para você curtir, comentar, compartilhar, e assim você me ajuda a levar essa mensagem adiante. Esse é meu único pedido. Eu não fico aqui pedindo Pix para você me dar dinheiro. Quando eu coloco meus links, o link de venda dos meus livros, é para que você seja abençoado com a leitura, receba um material de qualidade e com os direitos autorais também eu sou abençoado. É muito feio o pregador chegar pedindo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não dá nada em troca. O que ele dá para a igreja? Para pedir dinheiro. O que ele garante para a igreja? Olha, eu até aceitava antigamente coisa e tal. O cantor ia cantar, poxa, compra meu CD, 30 CD, 50 CD, beleza. Ele está vendendo o CD dele, está recuperando o dinheiro que ele investiu, tira lá o lucro dele, barará, tal. A igreja está sendo edificada com aquele material que ele está vendendo, seja CD, seja pendrive, seja livro, seja apostila, já vi tudo isso. Às vezes o pregador leva doce, leva trufa, já vi isso também. Beleza, não está pedindo, não está sendo pesado para a igreja. Isso é que é feio. Na cara dura a pessoa pede e pronto. Não tem uma prestação de contas, aí quando você vê na internet, está luxando. Está luxando com o dinheiro que ele recebeu. É esse tipo de coisa que está fora do contexto. Voltando aqui, para relembrar a você, mais uma vez para a gente fechar. Assim diz o Senhor, como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Então é isso. Essa palavra que a gente prega, eu não sou o único da face da terra que prega na internet. Tem um monte de gente que prega na internet. Tem um monte de gente que prega nas igrejas. E sempre que eu puder, sempre que eu for convidado, sempre que o Senhor determinar que eu esteja em algum lugar presencialmente pregando a palavra, eu farei com todo prazer, farei com toda alegria.
Se você quiser me convidar, meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Se quiser me convidar, os contatos estão na descrição do vídeo. Eu não cobro não. Não cobro não, que isso é feio pra caramba. É antibíblico, eu bato nessa tecla direto aí. Não cobro não. Entendeu? Vamos lá. Só até aqui foi o que o Senhor determinou para que eu trouxesse para você nessa mensagem, cujo título é A Palavra de Deus não volta vazia, baseado em Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Que o Senhor continue abençoando grandemente e poderosamente a sua vida, e que essa palavra verdadeiramente ela faça aquilo que ela está programada para fazer, que ela produza os frutos que o Senhor já determinou que ela produza. E muito obrigado porque você ficou até aqui, você viu esse vídeo. Eu não sei se você está vendo de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, porque você de repente está sem sono, porque você de repente precisa ficar acordado, porque está trabalhando, está estudando ou está orando, seja lá como for. Que o Senhor continue abençoando sua vida e que assim a sua vida seja grandemente edificada. Continua me acompanhando nessa plataforma que você está vendo esse vídeo, continua me acompanhando. Tem muito vídeo legal para você, tem muito vídeo legal, tem muita mensagem para edificar sua vida aqui. E compra meus livros, eles são bênçãos, eles vão ser bênçãos na sua vida. Foram bênçãos na minha vida na hora que eu escrevi, porque a partir do momento que eu escrevi, eu lia, eu escrevia, eu lia, eu escrevia, eu lia. Quando eu terminei de escrever, eu tive que lê-lo novamente para eu fazer uma primeira revisão ortográfica, para mandar para fazer a segunda revisão ortográfica. Então, é muito gratificante. Eu tenho certeza, como autor dos livros e como leitor, que esses livros vão abençoar a sua vida. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.